Bom dia. Hoje vamos falar sobre planos paralelos e proporcionalidade, tá? Mais especificamente, nós vamos pensar no seguinte problema. Imagine que você tem três ou mais planos paralelos que são cortados por duas retas secantes, tá? O que é que a gente pode afirmar sobre esses segmentos entre esses planos paralelos? Será que existe um resultado parecido como o teorema de Tales no plano? Tá? Nós vamos ver que sim, tá? Que planos paralelos está muito relacionado ao conceito também de proporcionalidade. E com a ajuda desse resultado, nós vamos estudar quando pirâmides, elas são semelhantes, ou seja, elas têm a mesma forma, mas tamanhos distintos, tá bom? E depois vamos ver um conceito mais geral, a partir dessa construção, que é um conceito de homotetia, tá? Bom, então, vamos relembrar dois resultados no plano que são conhecidos como o teorema de Tales, tá? O primeiro, ele diz o seguinte, que se você pega um feixe de retas paralelas, ou seja, pega três ou mais retas paralelas, imagine aqui que você tem essas três retas paralelas aqui, sei lá, R1, R2 e R3, tá? Três retas paralelas no plano. E você corta essas duas retas paralelas por duas retas secantes, tá? S e T, de modo que S corta essas três retas aqui no ponto A1, A2 e A3, tá? E você faz a mesma brincadeira aqui com a reta T corta essas três retas nesses outros pontos, por exemplo, aqui no ponto B1, B2 e B3. Então, o teorema de Tales diz que esses segmentos entre essas retas, eles são proporcionais, tá? Ou seja, A1 está o segmento A1 a 2 vai estar para esse outro segmento, A2 a 3, tá? A2 a 3, colocar aqui assim, está para, A2 a 3, assim como a medida desse lado daqui, né, que é o B1, B2, vai estar para a medida desse outro lado, B2, B3, tá? Então, esse aqui que diz o teorema de Tales no plano, tá? E tem uma outra versão do teorema de Tales, que ele diz que você pega um triângulo qualquer, ABC, e se você toma uma reta, corta, por exemplo, esse triângulo por uma reta que seja paralela a um dos lados, por exemplo, esse triângulo vai ser cortado por uma reta R, então que a reta R seja paralelo ao lado BC, tá? Então, você tem que os triângulos formados, eles são triângulos também semelhantes, tá? Então, portanto, seus lados, eles são proporcionais, certo? Então, por exemplo, esse aqui corta no ponto D e no ponto aqui E. Então, o teorema de Tales diz que o triângulo ADE vai ser semelhante ao triângulo ABC, tá? Então, nós vamos ver versões desses dois resultados agora no espaço, tá bom? Então, o nosso primeiro resultado, ele diz o seguinte, que se, eu vou poder notar assim, teorema de Tales para planos paralelos, ele diz que um feixe de planos paralelos determina segmentos proporcionais sobre duas retas secantes quaisquer, tá? Um feixe de planos paralelos, ou seja, três ou mais planos paralelos,
determina segmentos proporcionais sobre duas retas secantes quaisquer. E a prova desse resultado vai ser muito simples, tá? Ela vai se basear no resultado anterior, tá? No caso plano do teorema de Tales, essa primeira versão que a gente viu. Então, vamos ver a prova. Então, vou pegar aqui 3 planos, tá? Sejam alfa, beta e gama, 3 planos paralelos. Três planos paralelos, cortados por duas retas cercantes, tá? Que eu vou denotar as retas cercantes por R1 e R2, tá? Duas secantes, ou seja, duas retas secantes a esses 3 planos. Tá? Só para facilitar a demonstração, vou colocar uma figura aqui já pronta. Então, nessa figura, nós temos exatamente o que é dado. Temos os 3 planos paralelos, alfa, beta e gama, e tem essas duas retas secantes aqui, né? Você tem a reta secante R1, que é dada, tá? Cortando os 3 pontos, os 3 planos nesses pontos, tá? R1 é essa primeira reta daqui, tá? Em azul, que corta alfa, beta e gama, respectivamente, nos pontos A1, B1 e C1, e tem a outra reta, que é a reta também dada, que é a reta R2, tá? A reta R2 é essa reta daqui, e corta alfa, beta e gama nos pontos, esse aqui é R2, tá? Nos pontos A2, B2 e C2, tá? Então, a gente quer mostrar, né? O que é que a gente quer mostrar? É a nossa tese, tá? Nós queremos mostrar que sobre essas hipóteses, o segmento A1, B1 está para o segmento B1, C1, assim como o segmento A2, B2 vai estar para B2, C2. Então, é isso aqui que a gente quer provar, tá? E para provar isso, a gente vai usar o teorema de Tales no caso plano. Por quê? Porque eu vou construir a partir da reta, a partir desse primeiro ponto de interseção aqui, em um dos planos, no plano alfa, eu vou tomar uma reta que seja paralela à outra reta, a reta R2, tá? Então, demonstração, tome a partir do ponto R1, a partir do ponto A1, desculpa, a partir de A1, tome R2', paralelo à reta R2, tá? Então, a gente sabe que a partir de qualquer ponto, a gente pode sempre tomar uma reta paralela a uma reta dada nesse espaço, tá? Então, ó, como esse ponto aqui, A1, ele pertence a essas duas retas, a R1 e R2 linhas, essas duas retas, elas geram um plano, né? Elas geram um plano. Então, você tem aqui um plano θ, por exemplo. Aqui, vou colocar aqui, por exemplo, esse outro plano vai ser o plano θ1, tá? Então, seja θ1
o plano determinado por essas duas retas concorrentes no plano A1, tá? Ou seja, θ1, plano determinado por R1 e R2', tá? Tá, mas lembra que toda vida que eu tenho dois ou mais planos paralelos e você corta esses planos por um plano secante, essas retas determinadas nesses planos, elas são paralelas, tá? Portanto, se denotarmos por... Vou denotar por B2', a interseção dessa segunda reta paralela R2' com o plano beta, e se você denotar por C2', a reta, desculpa, o ponto, que é o ponto de interseção de R2' com o terceiro plano, com o plano gama, tá? Então, você tem, de novo, se você tem planos paralelos e corta esses planos paralelos por um plano secante, que nesse caso vai ser o plano θ1, então as retas de interseção entre esses planos são retas paralelas, tá? Logo, a gente vai ter que a reta que passa por esses dois pontos, B2' e B1, elas são retas paralelas. B2', B1, essa reta daqui, vai ser paralela à reta C2', C1, tá? Tá. Ora, mas se você tem duas retas paralelas em um plano e, e corta essas duas retas paralelas por duas retas secantes, como é o caso de R2' e R1, né? Então a gente pode usar esse resultado daqui, primeira versão do Teorema de Tales, tá? Então, essa primeira versão do Teorema de Tales diz que nesse plano θ1, tá? Então, esse segmento daqui, esse segmento A1, B2', vai estar para esse outro segmento daqui, o B2', C2', assim como o A1, B1', tá? Vai estar para esse outro segmento B1, C1, certo? Então, como vale isso? Usando o Teorema de Tales no caso plano, nós temos que A1, B2', vai estar para B2', C2', assim como A1, B1, vai estar para B1, C1. Tá? Ora, agora, para concluir, você nota que esses dois segmentos, tanto esse segmento daqui em vermelho, ele tem a mesma medida que esse outro segmento daqui, tá? Que o A2, B2, e B2', C2', ele tem a mesma medida que o B2, C2. Por que que eles vão ter a mesma medida? Por conta que essas duas retas, lembre que a reta R2 vai ser uma reta, R2 é uma reta paralela desculpa, R2' vai ser uma reta paralela à reta R2, né? Então, aqui, se aqui você tem a reta R2' e aqui a reta R2, essas duas retas, elas também geram um plano, tá? Chama esse plano, por exemplo, de θ2, esse plano daqui em verde, tá?
Então, esse plano daqui em verde, que é o plano θ2, ele vai cortar esses 3 planos paralelos daqui em, em 3 retas paralelas. Nessa reta aqui, A1, A2, nessa outra reta aqui, B2 linhas B2, e nessa outra reta daqui, C2 linhas C2, tá? E aí fica fácil você concluir, né? Porque esse segmento, por exemplo, esse segmento que vai daqui do ponto, do ponto A1 até o ponto B2 linhas, tá? E esse outro segmento daqui, A2 até o ponto B2 linhas, eles vão estar entre retas paralelas, eles estão, respectivamente, nas retas R2 linhas e R2, tá? Eles estão em retas paralelas, que são cortados por retas paralelas. Então, eles são iguais, tá? Então, a gente sabe que segmentos entre retas paralelas que estão entre retas paralelas, eles são iguais, tá? Não sei se eu falei isso da maneira correta, porque às vezes eu falo uma coisa e penso outra, tá? Mas deixa eu ver se foi isso mesmo que eu queria, queria demonstrar, tá? Então, você tem esse segmento, né? Mais o segmento A1, B2 linha, B2 linhas, vai ser igual ao segmento, A1, B2, A1, B2 linha, vai estar é igual ao segmento A2, B2, e você tem também, pelo mesmo motivo, que o segmento B2 linha, B2 linha, C2 linha, é igual ao segmento B2, C2, tá? E quando eu estou escrevendo assim, eu estou sempre denotando o segmento que une esses 2 pontos, tá? Porque, deixa eu escrever isso só para ficar claro, por serem segmentos. Segmentos em retas paralelas, né? Segmentos de retas paralelas. Compreendidos entre retas paralelas. Entre retas paralelas, né? Ou seja, o quadrilátero, esse quadrilátero daqui, o quadrilátero A1, A2, B2, B2', é um paralelogramo. E um paralelogramo, nós sabemos que tem os lados opostos iguais, tá? Então, você usa esse resultado daqui, como vale isso daqui. Então, você vai usar esse resultado daqui nesse lado daqui, tá? Então, esse cara daqui a gente já viu que é dado por A2B2, tá? E esse outro daqui, o B2', C2', vai ser dado por B2, C2. Né? Por esse resultado aqui. Tá? Então, a gente conclui que a gente queria, né? Que o segmento A1, B1, né? Vai estar para B1, C1, assim como o A2, B2 vai estar para B2, C2, provando o nosso resultado, tá? Qualquer dúvida, vocês podem escrever, tá? Nos comentários ou no fórum correspondente, certo? Bom, é isso. Como é que a gente pode usar esse resultado de agora para fazer a construção de pirâmides semelhantes, tá? É o que a gente vai ver na próxima parte do vídeo, ok?